Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa história sobre transformação na educação. É uma jornada que começa com coisas simples, sabe? Como plantar uma semente ou dobrar uma folha de papel, mas que desabrocha num jeito novo e muito poderoso de ensinar e de aprender. Essa frase que abre a nossa conversa de hoje, ela já dá o tom, né? Um tom poético, bem pessoal, da experiência que a gente vai conhecer. É quase um convite para a gente entender como a educação pode ser, antes de mais nada, um ato de encantamento. E quem vai nos guiar nessa jornada é a Flávia Cristina da Silva Lena. Ela foi bolsista no programa LEI, que é uma parceria super bacana entre a Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, e a UFMS. O foco deles é justamente repensar a leitura e a escrita lá na primeira infância. Tá, mas então, o que é exatamente o LEI? O que faz esse programa ser tão especial? Vamos entender isso agora. Bom, na essência, o LEI é um programa de formação para professores, só que, olha, ele vai muito além do tradicional. A proposta aqui é juntar o conhecimento teórico com as várias linguagens das crianças, sempre com um olhar muito atento e especial para a literatura e para a arte. E o legal de ver esses pilares é que a gente entende a filosofia do programa. Não se trata só de passar um conteúdo, sabe? A ideia é criar um espaço de reflexão, de escuta, de criação em conjunto, onde os próprios professores são os protagonistas da sua formação. É um convite ao tal do encantamento. Agora, vamos ver como essa filosofia toda vira prática, como ela sai do papel e se transforma numa experiência pedagógica de verdade que marca a vida das pessoas. E aqui está um exemplo brilhante. Uma das experiências mais fortes do programa foi essa: misturar contação de histórias com o origami, aquela arte japonesa de dobrar papéis. De repente, dobrar o papel virou um jeito de dobrar os sentidos, de dar forma e vida para as histórias. Isso aqui mostra direitinho como a coisa funciona, né? Começa com uma história clássica, tipo Chapeuzinho Vermelho, e transforma aquilo num processo criativo que dá para pegar, para sentir. Os professores não só vivem essa experiência, mas aprendem uma ferramenta nova para levar para suas salas de aula. Então, o ponto principal é que essa atividade, que parece simples, gerou um efeito em cadeia, um efeito multiplicador. As professoras viraram disseminadoras dessa ideia, espalhando o que a Flávia chama de passarinhagens da leitura por todo o estado de Mato Grosso. Lindo, né? E, partindo dessa ideia de dar forma para as histórias, o programa avança para outro conceito que é central: a própria sala de aula vista como um espaço de criação. Olha que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a visão mais técnica da sala de aula, focada em ficha de leitura, regra gramatical. Do outro, a proposta do LEI, um território estético, um lugar de encontros, de um bem-olhar para a cultura, onde aprender a ler é, primeiro de tudo, aprender a ler o mundo. E essa citação da Yolanda Reis aprofunda a ideia de um jeito muito poético. Ela mostra que a presença de quem educa não é só técnica. A voz, o rosto, o corpo, tudo isso vira o próprio cenário onde a história acontece. O adulto se torna o lugar onde a palavra encontra afeto e ganha sentido. Vamos ver agora o impacto de todo esse trabalho. Como é que essa semente de transformação se espalhou de verdade e criou raízes por aí? E o número é impressionante, gente. A experiência, que começou com um grupo de formadores e bolsistas, chegou em professoras de 141 municípios do estado. Isso mostra a força que uma boa ideia tem quando ela é compartilhada com sensibilidade. E para simbolizar toda essa expansão, o programa usou uma metáfora central, que amarra tudo o que a gente viu até agora, a de plantar sementes de literatura. E o gesto em si era muito forte, muito simbólico. No final da formação, cada professora não ganhava só um certificado. Ela recebia sementes de árvores nativas, como jacarandá e pau-brasil, e junto vinha um poema. Era um convite, um chamado para que elas se tornassem jardineiras de narrativas no território da infância. Bom, a gente chega agora no fechamento dessa travessia, refletindo sobre como uma experiência de formação pode ser também uma jornada de autodescoberta. E talvez a lição mais profunda de todo esse processo seja essa, né? Que o ato de se formar como profissional se mistura com o ato de contar a própria história. Ao aprender a mediar narrativas para as crianças, as educadoras também deram um novo significado para suas próprias jornadas. E essa fala final da Flávia Lena, nossa, ela amarra tudo de um jeito perfeito. Ela une as duas grandes metáforas da jornada: as raízes, que dão força, e as asas, que permitem voar.
É a imagem de uma profissional que se sente mais segura e, ao mesmo tempo, mais livre para criar. Então, a ideia central que fica dessa filosofia é que o papel da educação vai muito além de ensinar habilidades. É fundamentalmente um convite para contar histórias e, através delas, imaginar outros futuros, outros mundos possíveis. E essa análise toda acaba deixando uma reflexão para a gente, né? Se uma simples dobra de papel e um punhado de sementes puderam gerar um movimento tão rico, a pergunta que fica é: que pequenos gestos a gente pode fazer nos nossos próprios espaços para cultivar um futuro mais criativo e mais sensível? Essa foi a nossa apresentação sobre a inspiradora experiência no projeto LEI, com base no relato da Flávia Cristina da Silva Lena. Muito obrigado e até a próxima!